Se você não esteve aqui no início desse mês, perdeu algum sermão, você pode visitar nossas redes sociais e dar uma olhadinha, você vai encontrar lá, não só essa série, mas como as outras que nós nos propomos a falar. Hoje eu quero encerrar essa série com vocês. Hoje nós vamos terminar essa caminhada de sermões ao longo desse mês de maio, falando sobre um último episódio interessante que o Evangelho de Lucas traz para a gente no capítulo 19. Para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Mesmo sendo projetado aqui, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, fique com ela aberta, porque nós vamos depois caminhar juntos com o texto. Lucas, capítulo 19, versículo 1, diz o seguinte, preste atenção. Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, então, ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Obrigado por tua palavra. Obrigado porque ela guia os nossos passos, ilumina o nosso caminho. Obrigado porque ao longo dessa série fomos confrontados para olhar para o nosso coração e destronar os ídolos a quem nós curvamos a nossa adoração. Hoje nós te pedimos que o Senhor nos salve da idolatria do nosso coração. Que o Senhor tenha um encontro conosco por meio da tua palavra e nos ajude, Senhor, a fazer aquilo que é preciso ao se encontrar contigo. É assim que oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você já assistiu, mas eu adoro séries e filmes que falam sobre heróis. Adoro assistir, eu tenho uma falta de maturidade com séries, irmãos. Eu começo a assistir série, Thaís vai dormir, eu fico assistindo, falo, não, só mais um capítulo, só mais um capítulo. Quando eu vejo o dia tá amanhecendo do lado de fora, eu estou com um sentimento de culpa danado dentro de mim. Eu adoro esses filmes, sobretudo quando são filmes de heróis. E eu não sei se você já assistiu os filmes dos Vingadores, né? Aqueles personagens, o Capitão América, né? O Thor, o Homem de Ferro. Num dos filmes, Guerra Infinita, existe um personagem chamado Thanos. Thanos, ele é um indivíduo curioso. Ele, ao mesmo tempo que tem um propósito que é compreensível pelo ponto de vista do cuidado com a terra, com a humanidade, por outro, a forma como ele deseja cuidar de todas essas coisas é dolorosa. Thanos entende que ele precisa destruir metade da humanidade para que o mundo se salve, para que toda a população que restar sobreviva, porque da forma que está a superpopulação, o mundo não vai suportar. Então a melhor forma de resolver o problema, de perseguir a solução, é destruindo metade da humanidade.
E para isso, ele precisa de um superpoder, para destruir sem que as pessoas sofram, sem que não haja sofrimento, de uma única vez, num estalar de dedos. Ele precisa de um superpoder que somente algumas joias, que eles chamam de joias do infinito, podem proporcionar para ele. Então ele passa a sua vida perseguindo essas joias, indo atrás delas, uma por uma. Ele faz uma luva que comportam as 5 joias do infinito que ele precisa. E por causa dessa sua perseguição, da sua busca incansável por essas joias, ele perde algumas coisas que são muito importantes para ele, inclusive a sua filha. Uma das suas filhas morre porque ele está lutando contra ela para conseguir essa joia do infinito. Ídolos do nosso coração são curiosos porque eles exigem coisas muito importantes de nós. Às vezes, mesmo baseado em motivos que parecem certos, nós passamos a nossa vida perseguindo coisas, ainda que isso custe muito caro para a gente. Mas os nossos olhos se cegam e a gente não percebe. Thanos, ele consegue, apesar de perder coisas importantes para ele, consegue as joias do infinito. E quando ele está de posse de todas as joias, os guardiões, os vingadores lutando contra ele, não conseguem vencê-lo, ele destrói metade da humanidade. Então é um novo mundo, um novo tempo, uma reconstrução. Viver naquela nova realidade onde metade de toda a humanidade foi destruída. Mas em um dos filmes eles encontram Thanos, após a sua ação empreendedora de ajudar a salvar o mundo, em que ele perseguiu isso, em que ele perdeu coisas importantes por causa disso. E quando eles encontram Thanos, Thanos está num processo de contemplação. Ele está um pouco cabisbaixo com tudo, um pouco decepcionado com tudo. E eles não entendem por que isso está acontecendo, porque afinal de contas, ele conseguiu o que queria. Ele chegou lá, ele alcançou os seus objetivos, ele venceu na vida. O seu empreendedorismo deu certo. Custou muito caro, é verdade, mas deu certo. Por que Thanos está tão frustrado, tão decepcionado? Numa conversa com Thanos, Thanos abre o seu coração. E quando ele abre o seu coração, ele revela uma das maiores verdades que toda a humanidade, sem dúvida alguma, você que está aqui, compartilha. Nós perseguimos as coisas, nós queremos as coisas, mas quando encontramos, quando conseguimos, nós descobrimos que elas não são capazes de nos dar aquilo que nós queremos, satisfação e contentamento. Nada na vida, nada debaixo do sol, nenhuma das coisas criadas é capaz de nos entregar satisfação e contentamento. É por isso que a gente passa a vida perseguindo coisas incansavelmente. E mesmo quando a alcançamos, a gente descobre no final, puxa, não era bem isso que eu queria. A gente muda de emprego, a gente muda de curso na faculdade, poxa, não estou gostando desse daqui. A gente pinta o cabelo de roxo, pinta de amarelo, a gente pinta de outras cores, a gente coloca um piercing, a gente faz uma tatuagem, a gente muda de namorado, a gente muda até de cônjuge, buscando encontrar o nosso ethos, a felicidade, o contentamento, a satisfação para a nossa vida, a solução para os nossos problemas. Se eu tiver um pouco mais, se eu fizer essa pós-graduação, se eu fizer esse movimento, então aí sim, eu vou desfrutar de satisfação e contentamento. Só que quando nós, como Thanos, chegamos lá, a gente percebe que dentro de nós, não importa o que a gente consiga, o que a gente tenha, nenhuma coisa criada vai entregar para você satisfação e contentamento ao final. Eu e você somos Thanos, que passamos a vida. Eu sei, eu gostaria de ser o Capitão América. Eu sou forte, né? Mas na verdade, meu irmão, eu e você somos Thanos, que passamos a vida perseguindo coisas e ao final desfrutamos de frustração,
porque não encontramos nela satisfação e contentamento. E é isso que o texto nos mostra. Se você der uma olhadinha nos versículos 1 a 2, o texto vai contar para a gente a história de um homem que tinha tudo, mas que tudo para ele não era sinônimo de satisfação e contentamento. A essa altura da vida, depois de ter alcançado tudo, ele descobriu que nada era suficiente para ele. Vamos olhar o texto. Versículo 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. E o versículo 2 vai nos apresentar esse personagem. Havia ali um homem. E é interessante que Lucas vai descrevê-lo, primeiro vai trazer uma qualificação para ele antes de dizer quem ele é. Lucas vai dizer assim, ali havia um homem rico. Ou seja, se você quer saber alguma coisa sobre esse homem, você nem precisa saber primeiro quem ele é, o seu nome, onde ele mora, Jericó. É importante que antes de tudo você saiba que a gente não está falando de qualquer pessoa. Antes de tudo é importante que você saiba que esse homem não tinha necessidade das coisas. Esse homem, ao contrário, ele era rico. Ele tinha muito dinheiro. Não era alguém que estava precisando de dinheiro no final do mês para pagar a conta de luz, para pagar o convênio, porque senão não consegue marcar a consulta. Não, é alguém que não sentia falta de coisa alguma, porque era rico. E então ele diz quem é esse homem. Esse homem é Zaqueu. E quando ele identifica esse homem e diz da sua condição financeira, quando se ouve o nome desse homem, a gente tem uma notícia, já sabe quem é, de quem é que nós estamos falando. E ele diz, esse homem era chefe dos publicanos. Ele era um homem rico e ele era chefe dos publicanos. Deixa eu te explicar quem são os publicanos, por que Lucas está dizendo isso para nós. Porque essa informação é importante. Publicano era uma função, naquele tempo, de um homem, um judeu do seu tempo, que sem nenhum laço de patriotismo ou amor à sua nação, sem nenhum laço com a religião do seu tempo, com o judaísmo do seu tempo, com aquelas seitas que já conversamos aqui, os fariseus, os saduceus, sem qualquer tipo de envolvimento com a religião do seu povo, ele só tinha um objetivo. Ele queria ser rico e para isso não importa o que ele precisava fazer, ele ia alcançar o seu objetivo. Então, Roma, eles identificavam esses homens desprendidos de patriotismo, do senso de religião, dos seus laços familiares, e eles então selecionavam esses homens para ser cobrador de impostos. Roma, o Império Romano se estabeleceu, como você já sabe, ou lendo a Bíblia, ou assistiu The Chosen, você já sabe que o Império Romano, ele se estabeleceu e eles cobravam, eles taxavam as famílias, taxavam as pessoas. Mateus, um dos apóstolos, um discípulo de Jesus, ele era um publicano, cobrador de impostos. E esse homem que está aqui sendo apresentado para nós, ele não era só um publicano. Ele era o chefe dos publicanos. Ele mandava nesses cobradores, nesses coletores de impostos. E por isso esses homens eram odiados pelo povo e pela nação. Havia um sentimento de rancor, um ranço com relação a eles. Eles eram considerados traidores do povo, que se aliaram a Roma para oprimir o povo, cobrando imposto, tirando tudo deles. A forma como os publicanos ganhavam dinheiro é porque Roma estabelecia uma taxa tributária e então os publicanos poderiam colocar um sobrevalor sobre essa taxa para que eles tivessem o seu lucro, o seu sustento, o seu salário. Só que esse movimento de sobretaxar era mesquinho, era egoísta. Era pensando apenas neles, de modo que por meio da sobretaxa eles enriqueciam, explorando a pobreza das pessoas, a miséria das pessoas, eles ficavam ricos.
Por isso eles eram inimigos do povo, por isso eles eram odiados, por isso eles não eram quistos, porque o trabalho do publicano era visto como uma traição nacional. Então a gente tem aqui uma informação importante sobre esse indivíduo. Ele era rico, só que ele ficou rico porque ele explorava as pessoas. Ele explorava aqueles que eram do seu próprio povo, aliado a Roma. Ele explorava a pobreza, a miséria, cada centavo daquelas pessoas, para que não só Roma recebesse os seus tributos, como ele também recebesse o seu salário. Só que na cabeça de um publicano, isso não tinha nenhum problema, estava tudo bem. Porque a moeda, a riqueza do seu coração não tinha a ver com laços patriotas, com laços religiosos, com laços familiares. Pouco importava quem estava sofrendo, pouco importava se você não conseguiu alcançar o sustento. Você precisa pagar. Você precisa pagar o tributo, pagar esse sobrevalor, porque senão, se não pagassem, o Império Romano castigava aquelas pessoas, prendia. Esses publicanos eram tão odiados que eles andavam com uma escolta de soldados romanos, para que eles não fossem atacados pelo povo. Só que esse indivíduo que não tem apego a valores reais, concretos, que apenas está apegado no seu coração à riqueza e a ser um publicano disposto a fazer tudo para conseguir aquilo que ele quer, ele percebe que nenhuma dessas coisas, ter chegado lá, o deu satisfação e contentamento. Ser chefe dos publicanos, ser o grande homem do seu tempo nessa cidade, de ser lisonjeado com presentes, ter fama, ter status, ter riqueza, nenhuma dessas coisas deu a ele satisfação e contentamento. A verdade é que havia dentro de Zaqueu um vazio. Espiritualmente ele era um homem infeliz, necessitado, insatisfeito, perdido, incompleto. Sua vida não era marcada pelo sucesso, mas ela era, na verdade, marcada por um vazio que nem a fama, nem o dinheiro, nem o status que ele tinha, nem o poder que ele tinha, podia preencher. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele tinha dinheiro, mas não tinha amigos. Ele era rico, mas ele não era feliz. Só que quando Zaqueu chega a essa altura da vida, irmãos, concluindo que nada que ele tinha lhe dava satisfação e contentamento, ele resolve tomar uma decisão curiosa. Dá uma olhadinha no versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus. A decisão que Zaqueu toma no seu coração é a seguinte: se nada nessa vida pode me trazer satisfação e contentamento, então eu preciso ir atrás daquilo que pode de fato me preencher. C.S. Lewis, quando escreveu uma das suas obras, C.S. Lewis é o autor de Nárnia, esse filme que você já deve ter assistido, ele disse algo muito parecido com isso que eu disse para vocês. Ele disse o seguinte: se nada nessa vida é capaz de preencher o meu vazio, se nada nessa vida eu encontro satisfação e contentamento, significa então que eu não fui criado para essa vida. Eu não fui criado para esse mundo. Eu não fui criado para os valores desse mundo. Porque nada aqui, debaixo do sol, é capaz de me trazer satisfação, contentamento. Parece que Zaqueu, depois de ter alcançado tudo que um homem no seu tempo talvez gostaria de ter, ele chega a essa conclusão e então ele percebe que isso não foi suficiente e ele resolve dar um passo ousado. Ele queria ver quem era Jesus. E por que Lucas está dizendo para nós isso? Porque as notícias de Jesus já haviam se espalhado por toda a Galileia. Todas as pessoas já tinham ouvido falar sobre esse tal Jesus, que por onde passa, ele transforma a vida das pessoas que se encontram com ele. Por onde ele chega, um lugar é impactado pela sua presença. Pessoas são curadas, cegos começam a enxergar, paralíticos andam, demônios são expulsos. Pessoas de fato, quando se encontram com ele, querem segui-lo, encontrar um verdadeiro propósito para a sua vida. E nesse momento da história,
Jesus está chegando ao final do seu ministério. Se você folhear um pouquinho mais para frente a Bíblia, você vai perceber que logo em seguida, daqui a alguns capítulos, Jesus Cristo já está sendo preso. Jesus Cristo irá morrer. Significa então que nos 3 anos do ministério do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, aqui nós já estamos chegando nos dias finais do seu ministério. Jesus já tinha muita história, as pessoas já o conheciam, não de poucas palavras, mas de muito conteúdo sobre o que ele fazia, o que ele já tinha feito na vida das pessoas. Por isso esse homem que buscou e perseguiu as riquezas do seu tempo, as moedas do seu tempo, os tesouros do seu tempo, descobrindo que nada poderia lhe satisfazer, ele resolve então buscar aquele a quem ele ouve falar, aquele que as histórias contam que mudou a vida das pessoas. E ele descobre que esse Jesus iria passar por Jericó, e ele fala então, essa é a oportunidade que eu tenho de me encontrar com esse homem que pode preencher o vazio do meu coração. Pascal, matemático, no seu tempo ele disse o seguinte: eu tenho um vazio no meu coração. Um vazio profundo que eu já tentei preencher com muitas coisas. Mas nada das coisas que eu busquei para preencher o buraco do meu coração foi do tamanho exato. Foi da espessura exata. Foi da forma, do tamanho, da medida, do valor exato. Nada que eu me empenhei em fazer e buscar e dizer, agora eu vou ser feliz, foi suficiente para mim. Então Pascal conclui a sua compreensão dizendo, existe um vazio no meu coração, que é do tamanho de Deus. Somente Deus, concluiu Pascal, somente Deus é capaz de preencher o vazio da minha existência, que nada nesse mundo criado é capaz de satisfazer. Existe uma coisa que falta em mim. Existe um buraco dentro do meu coração que eu passo a vida tentando satisfazer, mas nada preenche. Mas eu descobri o que de fato pode preencher esse vazio existencial da minha vida, que pode preencher essa tristeza do meu coração. Essa realidade não está nas coisas, mas numa pessoa, o Senhor nosso Deus. Zaqueu percebe que ele precisava ver Jesus, não só por uma curiosidade, não só para saber quem é esse homem que é tão falado, não é só para conhecer o popstar daquele tempo, não. Zaqueu quer se encontrar com Jesus, porque ele está cansado da vida que ele está levando. Zaqueu está cansado de gastar tempo e energia nas coisas, então ele quer se encontrar com Jesus, porque ele está sedento, ele está com fome, e não com uma sede de água, com uma sede das coisas desse mundo, uma fome das riquezas desse mundo. Ele tem uma sede e uma fome maior, mais profunda, como o salmista Davi disse, a minha alma tem sede de ti, como a corça anseia por águas, eu anseio por ti, ó Deus. Então, no versículo de número 3, ele toma essa atitude de ir até Jesus, porque talvez esse homem, de que tanto eu ouvi falar, pode proporcionar aquilo que o dinheiro, que a fama, que o meu egoísmo não proporcionaram até hoje. E no meio desse caminho, ele encontra alguns obstáculos. Dá uma olhadinha na continuidade. Ele queria ver quem era Jesus, mas ele era de pequena estatura. Lucas vai qualificando esse indivíduo, né? Só que agora ele não qualifica a pessoa, ele qualifica as dificuldades que esse homem teve para conseguir aquilo que ele queria. Encontrar-se com Jesus. Ele era pequenininho, a gente não sabe exatamente qual era o tamanho de Zaqueu, mas o fato é que a sua condição, a sua estatura era pequena, e por causa disso, no meio da multidão, olha a continuidade do versículo, ele, por causa da sua estatura pequena, ele não conseguia ver Jesus, por causa da multidão que estava ali, todo mundo queria ver esse homem, e Zaqueu pequenininho,
no meio daquela multidão, não conseguia. Eu e você sempre vamos encontrar obstáculos na vida para termos um encontro com Jesus, irmãos. E às vezes a gente vai até achar que esses obstáculos são legítimos, não é? Poxa vida, todo mundo quer ver Jesus. É natural que isso daqui esteja cheio, deixa para lá. Eu nem queria ver tanto assim. Minha vida está boa, eu tenho tudo aquilo que eu preciso, eu sou rico, eu não tenho falta de nada. Depois ele passa por aqui de novo, no caminho de volta ele passa por aqui, eu tento ter um encontro com ele. Não, esse homem se depara com obstáculos reais e concretos, mas apesar desses obstáculos, ele não para diante deles. Ele não se intimida. Olha o que diz o versículo de número 4. Assim, quando percebeu os obstáculos, ele correu adiante. Ele falou: eu não vou ficar aqui limitado pelos obstáculos da vida ordinária, que me impedem de ter um encontro com esse homem que pode transformar a minha vida. Então ele rompe com isso, corre, era urgente, e ele sobe em cima de uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Ele era pequeno, tinha uma multidão, mas ele tinha um senso de urgência no seu coração. E quando nós temos um senso de urgência no nosso coração, isso é maravilhoso, porque isso não é provocado por nós. Na teologia nós temos uma expressão latina chamada ordo salutis. Isso significa a ordem da salvação. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando: olha, eu aceitei a Jesus, não é? E a gente entende o que esses irmãos estão dizendo, evidentemente há uma verdade nisso, uma decisão que eles estão tomando. No entanto, na ordo salutis, na ordem da salvação, não somos nós que escolhemos Jesus. É Ele que nos escolheu desde a fundação do mundo. É Ele quem nos chamou para ser povo seu, ovelhas do teu pasto. E um dos primeiros degraus da ordo salutis é o que nós chamamos de chamado eficaz. O chamado eficaz é esse comichão que nasce dentro do nosso coração. É esse desejo ardente da nossa alma, isso que o salmista disse: a minha alma deseja por ti, eu busco ao Senhor, porque eu tenho sede do Senhor. É uma profunda compreensão de incompletude, que somente nele nós poderemos completar. Zaqueu estava sendo chamado por o Senhor, não era ele que queria vê-lo, não era ele simplesmente queria ter um encontro com Jesus. É Jesus que está o chamando de forma eficaz para encontrar-se com Ele e ter a sua vida transformada. Sabe por que isso é importante para nós? Porque a sua vida aqui, meu irmão, não é obra do acaso. Você não está aqui porque um dia sua família no passado tomou a decisão de ser cristã. Você não está aqui porque as decisões da sua vida te encaminharam para uma regra de vida mais tradicional, mais conservadora, então faz sentido estar na igreja. Você não está aqui porque os seus pais são cristãos. Você não está aqui porque você se encontrou com um grupo de jovens e agora você está na igreja. Não, você está aqui porque um dia o Senhor Jesus, em seu soberano poder e amor, te chamou de forma eficaz para estar sentado nessas cadeiras. Ele já te conhecia antes de que você nascesse, antes que os teus ossos fossem formados no ventre, antes que os seus olhos se abrissem para ver os seus pais. O Senhor já tinha te visto, já sabia quem você era. E por isso é importante que eu e você saiba que antes mesmo do nosso passo de correr para vê-lo, foi Ele, antes da fundação do mundo, que desejou e decidiu, por sua voluntariedade e amor, se entregar por nós e morrer por nós. Esse homem, ele não se intimida porque ele tem um senso de urgência no seu coração. E esse senso de urgência é o Senhor o chamando para ser povo seu, ovelha do seu rebanho. E por causa disso, ele não confia mais nos seus status, no seu poder e na sua riqueza. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque como publicano, ele tinha essa escolta que eu mencionei para você, armada do Império Romano.
E por conta da sua posição como chefe dos publicanos, ele poderia muito bem dizer: olha, dá licença, abre um caminho, eu sou Zaqueu, chefe dos publicanos, e eu quero ter um encontro com esse Jesus, eu quero vê-lo. Ele poderia se valer da sua prerrogativa para poder impor ali para aquela multidão um lugar especial para ver Jesus. Mas esse homem que está sendo chamado por Deus, está compreendendo que ele não tem segurança em tudo aquilo que ele tem, que o seu poder não vai lhe dar aquilo que ele precisa, que o seu dinheiro não vai lhe dar no final aquilo que ele tanto quer desfrutar no seu coração. Então ele não se vale das suas prerrogativas. Sabe o que ele faz? Ele corre e ele busca uma figueira brava para ver Jesus. Ele se desprendeu dos seus status, ele se desprendeu da sua riqueza, ele se desprendeu do seu poder, porque isso não era mais seguro de ser confiável. Não, o que é seguro é eu buscar ter um encontro com esse homem que pode mudar a minha vida. Na Ordo Salutis, o segundo degrau que nós subimos em direção à salvação, se chama regeneração. E isso acontece quando eu e você reconhecemos quem somos e quem Ele é. Só que isso não é obra da nossa consciência, isso não é obra da nossa convicção, isso não é obra filosófica da nossa capacidade intelectual de compreender quão pecador nós somos e quão santo Deus é. Se Deus não abrir os nossos olhos, nós não somos capazes de enxergar a miséria do nosso coração. É do princípio ao fim Deus quem opera em nós a salvação nas nossas vidas. Você não chegou até aqui porque é bom em compreender, em entender como você é pecador e quanto Ele é santo. Você chegou até aqui porque Deus te chamou de forma eficaz e Ele regenerou o seu coração. E quando nós somos regenerados, a gente abre mão de quem somos, a gente não confia mais nas coisas, a gente não confia mais no que tem, na cor do nosso cartão de crédito, no diploma da nossa parede, na nossa profissão, na casa que a gente tem. Não, nenhuma dessas coisas importam, porque a nossa segurança não está nessas coisas. O nosso coração regenerado, ele começa a subverter a ordem do valor das coisas. Então a gente percebe que no reino de Deus, grande é aquele que se faz pequeno, vive aquele que está disposto a morrer, é primeiro aquele que está disposto a chegar por último, é aquele que, honrado é aquele que dá valor e honra às outras pessoas, e não como as moedas e os valores desse mundo. Então, meu irmão, o que acontece é que, à luz da regeneração do seu coração, ele tem um encontro com o Senhor. Dá uma olhadinha nos versículos de número 7 até o versículo de número 9. Aliás, nos versículos de número 5 até o versículo 7, perdão. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com uma alegria. Todo o povo viu isso e começou a blasfemar. Olha que interessante. Lucas faz questão de dizer para nós que, apesar do movimento de Zaqueu de ter ido, quem o vê é Cristo Jesus. Lucas não fala para nós Lucas não traz a menção de que Zaqueu viu o Senhor passando. Não, o que Lucas diz no capítulo de número 19, versículo 5, é que quando Jesus chegou àquele lugar onde Zaqueu estava, foi ele quem olhou para cima. Ele já sabia que esse homem já estava lá, ele já tinha marcado um encontro com esse homem. É Cristo que o encontra no meio da sua incapacidade. Foi Cristo que encontrou você, meu irmão, no meio da sua incapacidade de ser bom. Aliás, desde o Éden nós estamos se escondendo em meio a folhas, a figueiras, se escondendo de Deus, buscando trazer soluções para os nossos problemas. Mas é Deus que está todos os dias vindo até nós e dizendo: aonde você está, Adão?
Eu quero ter um encontro contigo. Eu quero mudar a sua vida. Aonde você está? Lucas diz para a gente então que é o Senhor Jesus que levanta os seus olhos, olha para a figueira e diz: ei, Zaqueu, eu estou vendo você. Esse mesmo Deus que viu Adão escondido, que o chama, é o mesmo Deus que olha para Zaqueu e o chama, que olhou para Natanael quando ele estava debaixo de uma figueira, porque ele sabe quem somos, conhece a nossa história, conhece a nossa dor, a nossa realidade, mas mais do que isso, Ele conhece a nossa incapacidade de cuidar de nós mesmos sozinhos. Zaqueu, você já tentou tudo. Você explorou pessoas, você alcançou sucesso, você alcançou riqueza, você alcançou status, mas nada disso foi suficiente. Foi o Senhor Jesus que olhou entre os galhos de uma figueira e encontrou Zaqueu no meio da sua incapacidade. E quando isso acontece, meu irmão, não tem como, nessa realidade de nos encontrarmos com Cristo no meio da nossa incapacidade, nós não sermos transformados por Ele. O restante do versículo vai dizer que o Senhor Jesus disse para ele o seguinte: desce depressa, Zaqueu. E ele, quando fala isso, ele fala sobre um senso de urgência em salvar aquele homem. Mas ele fala mais do que um senso de urgência. Ele fala sobre um senso de intimidade. Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ficar na sua casa hoje. Toda essa realidade doméstica do ambiente da casa revela aquilo que nós conhecemos por intimidade. Só que aqui não é Zaqueu que o convida, é Jesus que está se convidando a entrar na casa de um homem pecador para salvá-lo. Esse é o único trecho dos evangelhos em que nós vemos Jesus se autoconvidando para participar da intimidade da vida de alguém. Sabe por quê? É urgente. Eu não vou passar outra vez aqui, Zaqueu. É minha última passagem por Jericó. Logo daqui a pouco eu vou morrer. Eu preciso salvar você da sua insistência em cuidar de si próprio hoje. Eu preciso salvar você do teu egoísmo. Eu preciso salvar você desses valores tão mesquinhos. Eu preciso salvar você de quem você é, incapaz de encontrar satisfação e contentamento, porque somente eu posso mudar a história da sua vida, Zaqueu. Somente eu posso dar a você aquilo que você passou a vida procurando. Nada nessa vida vai te dar o que você quer. Desce depressa. Hoje, agora é urgente. E o interessante é que o Senhor Jesus fala para ele que Ele quer entrar na sua casa. E esse ambiente de intimidade revela para nós o que é a vida cristã, meus irmãos. Porque eu e você somos cristãos acostumados à realidade de uma vida dominical. A gente acha que ser crente é vir à igreja domingo, é participar do culto, é pegar a nossa Bíblia que fica a semana inteira fechada, mas vir para a igreja no domingo diz quem somos, cristãos. Sinto em decepcioná-lo, mas isso não é cristianismo. Isso pode ser a forma como você intitulou a sua mediocridade cristã, mas cristianismo é viver uma relação íntima e profunda com Deus em todas as áreas da nossa vida e em todos os tempos em que estamos vivendo. No trabalho, na escola, falando com a nossa esposa, falando com os nossos filhos, falando com os nossos vizinhos, dando testemunho de Jesus Cristo para as pessoas ao nosso entorno. Mas eu e você achamos que vir à igreja, vestir-se como crente, falar como crente, ter o perfume de crente, falar que é batista do bigode grosso, falar que faz parte de uma tradição reformada. Uau, como você é cristão! Sinto em decepcioná-lo, meu irmão, mas isso não define o termômetro da tua vida cristã. O termômetro da tua vida cristã é o quanto Deus está no ambiente da intimidade na sua vida todos os dias. Como Cristo é revelado para as pessoas dentro dos cômodos escuros do nosso coração, da nossa casa. Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, é urgente.
E é tão urgente ao ponto de eu querer estabelecer com você uma relação de intimidade profunda. Eu quero andar com você de mãos dadas no caminho para o trabalho. Eu quero andar com você quando você está lá esquentando a marmita. Eu quero andar com você, Zaqueu, quando você pega o ônibus cheio, no metrô cheio, quando você está na faculdade sentado. Eu quero fazer parte da tua história. Eu quero fazer parte das suas decisões, de como você trata a sua esposa quando fala com ela, de como você trata o seu marido, de como você trata os seus filhos. Eu quero permear as áreas da sua vida. E quando você perceber essa relação, você já não sabe aonde você começa ou onde eu começo, porque não é mais sobre nós, mas Cristo vive em mim. Cristo é a realidade da minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo, Ele é tudo em mim, como disse o apóstolo Paulo. Agora, o maravilhoso é que quando Cristo está fazendo isso, Ele está fazendo um movimento de destronar o ídolo do coração de Zaqueu. Quando Jesus está dizendo isso, Ele falou: até hoje, quem viveu na intimidade da sua vida não fui eu, foi Mamon. Lembra-se que eu disse no domingo passado que Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus? É quando a gente confia nas nossas riquezas ao ponto de idolatrá-la, ao ponto de acreditar que a nossa segurança e cuidado na vida estão nas coisas que nós temos, e não no cuidado de Deus. A gente confia que tem saúde cuidada porque a gente tem plano de saúde, mas não porque Deus pode cuidar da gente, não é? A gente confia mais na provisão do que no provedor das coisas. Então isso é idolatria a Mamon. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é: chega, acabou. A partir de hoje você não vai mais adorar a Mamon, a riqueza, os teus status, o teu poder. Eu não divido a minha glória com ninguém, Zaqueu. A partir de hoje eu quero ser o Senhor da tua vida, ainda que isso custe muito caro para você. E olha que interessante, no versículos de número 8 em diante, a gente vai perceber o quanto custou para Zaqueu esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 8. Mas Zaqueu, ele levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Um dos passos, terceiro passo da Ordo Salutis, depois de um chamado eficaz, a regeneração do nosso coração, o terceiro passo é o arrependimento. Nós primeiro somos chamados e regenerados, depois, por causa disso, nos arrependemos de quem somos. O que Zaqueu está fazendo aqui é confessando o seu pecado. Quando ele diz: eu vou devolver metade dos meus bens aos pobres, e se eu extorquir alguém eu vou devolver 4 vezes mais, ele está confessando: olha, Senhor, eu fiz muita coisa errada na vida. Para chegar até aqui, eu precisei matar metade da população também. Eu persegui joias do infinito que eu achava que poderiam me trazer satisfação e contentamento. Mas sabe de uma coisa? Contemplando agora, eu descobri que nada que eu faça traz sentido à minha existência. Arrependimento no coração é algo produzido por aqueles que foram chamados por Deus, regenerados por Ele no seu coração, e tiveram um encontro real com Cristo. Se encontraram com Ele na figueira das suas incapacidades, e quando se encontraram com Ele, não há outra coisa a fazer senão se render de quem nós somos. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu não estou mais conseguindo lidar com a vida da forma como eu estou lidando. Então, sabe de uma coisa, Senhor? Agora que eu encontrei a verdadeira riqueza, agora que eu encontrei o verdadeiro sentido para a vida, não faz mais sentido possuir aquele que tomava para si. Ao ter um encontro com Cristo, ele resolve deixar de ser o que toma para ser aquele que dá. E é isso que é transformação de vida.
A verdadeira transformação, fruto de um arrependimento genuíno, é aquela que muda a rota do caminho que nós estamos seguindo. Se arrepender é mudar o destino, é fazer uma curva, é voltar, é parar de seguir nessa direção. Então Zaqueu está dizendo: Senhor Jesus, uma vez que eu me encontrei com a verdadeira riqueza, o verdadeiro valor, que não são esses que eu tenho, não faz mais sentido seguir nessa trilha. Chega, eu vou abrir mão de metade dos meus bens, eu vou dar aos pobres. E mais do que isso, Senhor, se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou pedir para minha contabilidade ver quanto que eu soneguei, entregando o meu imposto de renda. Eu vou pedir para o meu time levantar quanta gente eu sacrifiquei por causa da minha ganância. E eu vou mudar minha vida. Quando a gente se encontra com Jesus, a verdadeira riqueza, não tem como isso não produzir verdadeira transformação na nossa vida. Esse homem que era mesquinho e egoísta, agora revela, ao se encontrar com Jesus, a verdadeira riqueza, um senso profundo de generosidade, porque ele não confia mais na sua riqueza, ele não confia mais no seu status, não é sobre essas coisas. Eu já encontrei tudo aquilo que eu preciso. Eu gosto muito da versão do Salmo 23 da Bíblia King James, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, e eu não preciso de mais nada. Eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Não importa o que eu passe, não importa por que caminhos eu ande, se por pastos verdejantes ou águas tranquilas, Ele estará comigo. Mas quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu posso descansar, que o Senhor vai me guiar seguro de volta para casa. Porque o Senhor é quem cuida de mim, o Senhor é meu pastor. E sabe por que esse movimento é de generosidade? Porque a lei estabelecia, a lei mosaica estabelecia o quanto alguém deveria devolver caso fosse pego numa condição como essa de Zaqueu. Zaqueu vai além. Ele não se apega a um percentual como eu e você, fala: não, eu já estou dando 10%, então não mexe nos meus 90%. Não. Zaqueu vai além, porque não é sobre um percentual, não é sobre passar sacolinha, como nós não fazemos aqui. É sobre discípulos de Jesus, que se encontraram com Ele e foram transformados no seu coração. E quando isso acontece, nós não nos agarramos às coisas, nós damos tudo de si. Quando Cristo é o Senhor das nossas vidas, isso muda a forma como eu e você nos relacionamos com o dinheiro, como nós nos relacionamos com as riquezas dessa vida, como a gente trata as pessoas, como a gente é generoso para com elas. Encontrar-se com Cristo nos salva da nossa idolatria, irmãos, e é isso então que o versículo 9 e 10 diz. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu não foi salvo porque deu. Zaqueu não foi salvo porque Jesus se impressionou com a sua generosidade. Olha, uau, metade, ufa, 4 vezes, como você é generoso, hein, Zaqueu? Você serve na igreja, dá oferta ainda, puxa vida, estou impressionado. Não, Zaqueu não é salvo porque deu, Zaqueu é salvo porque ele creu que a segurança e a salvação da sua vida não estava nas coisas, mas numa pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. E quando a gente se encontra com essa pessoa, não é sobre dar, é sobre ser uma testemunha, uma parábola de Jesus Cristo no mundo perdido que nós vivemos. Enquanto ele empobrece por ação pessoal, em termos de bens terrenos, porque deu metade dos seus bens e ainda vai dar 4 vezes mais, enquanto ele empobrece nesse mundo terreno caído, ele aumenta a sua riqueza celestial, porque ele entendeu
que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Se você quer hoje ter um encontro com esse Jesus, e mudar a rota, e se desprender das riquezas do seu coração, que te prometem segurança, destronar Mamon do seu coração, se livrar do teu egoísmo, se livrar da tua ambição, da tua idolatria pelas coisas, e se encontrar com Jesus, aquele que de fato pode te salvar de quem você é, apesar de você, porque Ele já fez isso antes. Eu te convido a orar essa manhã. Obrigado pela obra da cruz. Quando os meus olhos te verem, Senhor, eu quero te agradecer pela cruz, porque ela revela quem sou antes mesmo da minha capacidade de olhar para mim. Ela revela a minha pobreza, a minha miséria, a minha incapacidade. Mas ao mesmo tempo, ela revela que eu não preciso ter sobre mim nenhum cuidado, porque o cuidado está pregado no Calvário. Sua carne foi rasgada, seu sangue foi vertido. Por isso eu não preciso confiar mais na força do meu braço, no diploma da minha parede, na cor do meu cartão. Eu não preciso confiar nas coisas, porque elas não preenchem o vazio do meu coração. Eu preciso sim que o Senhor entre no ambiente da intimidade do meu coração. Abra as janelas que eu quero deixar fechadas. Varre a poeira do meu pecado. Entra nas nossas vidas e traz, Senhor, salvação para nossa casa. Nos livra de quem somos, a nossa ambição egoísta por coisas. E que quando o Senhor fizer isso, quando nós se encontrarmos com a verdadeira riqueza, eu e meus irmãos possamos encontrar a verdadeira alegria, que é desfrutar do seu cuidado por meio da generosidade uns com os outros. É assim que oramos, em nome de Jesus.